Lisca, prazer em revê-lo. Boa noite. Boa noite. Queria que você avaliasse a apresentação do esporte e que ponto você considera que o esporte mais evoluiu nessa tua primeira semana de trabalhos. Bom, boa noite a todos. Primeiro eu queria agradecer ao torcedor do esporte pela linda festa que fez desde a nossa chegada aqui de ônibus, cara. Eu estava com muita saudade disso, Fábio. Estava há muito tempo sem, quando os últimos times que eu treinei, o América e o Vasco, era na pandemia, né? Então não tive a presença do torcedor, né? Então quase que 2 anos que eu não tinha essa convivência aí, né? E o torcedor do esporte só confirmou aquilo que eu já sabia, né? É um torcedor apaixonado, é um clube de massa. Eu me emocionei na chegada ali no ônibus e queria agradecer demais, cara, a recepção por time, ter comprado a bronca do time. Eu acho que eu pude ajudar nessa reaproximação da torcida time. E evoluir, tem muita coisa para evoluir ainda, né, João? Recém está começando o trabalho, né? Nós tínhamos muita coisa boa aqui feita pelo Gilmar, né? Eu tenho que falar isso também, né? Ninguém consegue fazer um trabalho em uma semana. O Gilmar deixou uma boa estrutura aqui, né? Talvez a gente tenha que adiantar um pouco o nosso time, né? Pressionar um pouco mais no campo ofensivo, adiantar a nossa linha defensiva. Esse é o nosso grande desafio, manter a nossa regularidade defensiva, mas ser mais agressivo, né? E ser um pouco mais contundente no último terço, nas combinações, nas trocas, nas triangulações pelas beiradas, nas inversões. Eu acho que a gente já pôde apresentar algumas coisas bem interessantes hoje. Fabinho, o que jogou o seu Thiago Lopes hoje, meu amigo? Queria parabenizar ele, Everton, Fabinho, Thiago daquele lado, do outro lado, Juba. Infelizmente perdemos o Giovani cedo, né? Mas o Alan entrou muito bem também. O Blas um pouco mais fixo, né? Para organizar o nosso jogo, já era uma situação esperada, que o nosso primeiro volante teria um pouco mais de liberdade em relação ao jogo do Vasco. O Vasco tem um menino que é um animal, o Andrei, né? Ele pressiona o volante e pressiona o meio ao mesmo tempo, é complicado, né? Então hoje a gente sabia que a gente precisava um pouco mais de qualidade de saída, por isso eu optei pelo Blas, né? Mas tem muita coisa para fazer, né, João? Primeiro jogo que a gente venceu, fazia 6 partidas que a gente não vencia. A competição é muito parelha, muito difícil. Nós temos uma pedreira já contra o Operário lá em Ponta Grossa. Então a gente consegue evoluir plantando no dia a dia, nos nossos treinamentos. Eu treinei forte demais essa semana, que eu precisava introduzir algumas coisas. Talvez tenha prejudicado um pouco o Giovani. E os jogadores baixaram um pouco, né, o ritmo pela volume e intensidade do treinamento. Isso eu confesso para vocês, eu estava um pouco preocupado, mas eu precisava, porque agora também, as próximas 2 semanas, praticamente nós só vamos jogar, né? Nós jogamos quinta, depois jogamos segunda, e se não me engano, na sexta de novo, ou sábado. É muito apertado, com viagem para Ponta Grossa, viagem depois para o Maranhão. Então tem muita coisa para fazer, nós temos um grupo muito bom, muito parelho, onde eu posso revezar os jogadores, tanto dentro do campo como no banco de reservas. E é isso que eu vou procurar fazer, João. É organizar cada vez mais, criar opções para a gente ser forte como time, como grupo. Acho que a Série B pede isso e é isso que eu vou tentar fazer aqui no esporte. Lisca, boa noite. Eu queria que tu falasse um pouquinho da entrada do Rainer, que entrou no posicionamento diferente do que vinha jogando, que era na esquerda, e entrou um pouco mais centralizado. E foi bem, né? Participou do segundo gol. E eu queria saber como foi essa semana de trabalho com o Rai e se tu pretende usar ele mais vezes por ali. Obrigado. Nós estamos com dificuldade ali, né? Porque o Kaique machucou, o Javier ainda está voltando, precisa de um pouco mais de confiança, né? E o Rai é um jogador muito, como é que eu vou dizer, espontâneo, né? Ele vem conversar comigo toda hora, a gente conversou sobre ele fazer essa função pela necessidade. O Flávio ainda é um menino, né? Nós temos que ter paciência com o Flávio, Paulinho, né? Jogar no esporte não é fácil, com a responsabilidade de levar o time para a Série A, então nós vamos botar a grada mais. Eu estou gostando demais do trabalho do Flávio, Paulinho e Riquelme. Estou trabalhando eles pós-treino, ensinando eles a girar um tempo só, tabelar, já receber na frente, dotar eles de qualidade técnica, tática individual também, não só coletiva, né? E conversei com o Rai, ele já tinha feito essa função, e na verdade ele joga nas 3 ali da frente, né? Claro que o principal é nas beiradas e pela esquerda, né? E a ideia hoje me atrapalhou um pouco as saídas pelas lesões, né? Porque aí tu não consegue, como o time estava bem, eu não quis fazer muitas trocas, e aí me limitou o número de trocas. Se eu não me engano, eu fiz 3 no jogo, né? E faltavam 2 ainda, né? E poderia botar o Ronaldo, o Willian ali, para a gente ter um pouquinho mais de força no meio, né? Ou mais um atacante, era a minha ideia, né? Mas, infelizmente, as saídas foram muito mais pela questão clínica do que pela questão tática. E aí tu tem que se arrumar também nesse sentido, né?
E achei que o Vanegas ia ser interessante pela transição, né, pela entrada, e ele teve muita calma mesmo para dar o corte, ele é muito assertivo na frente do gol, né? E o Sander chegou por trás, né? Que jogador também o Sander, que força que tem esse cara aqui, cara. E eu estava olhando lá de Porto Alegre, eu já sabia, o Everton e o Sander são laterais de alto nível, de boa qualidade, porque tem técnica, tem força. Agora é acertar o posicionamento técnico, tático, defensivo do Everton, para ele se transformar nos melhores laterais do Brasil. Pode ter certeza. Pode ter certeza que eu vou fazer isso com ele também. É um menino com muito talento. Precisa desabrochar um pouco mais, ter um pouquinho mais de personalidade, mas eu vou na mente dele. Porque esse menino vai ganhar dinheiro. Lateral direito no Brasil é difícil de tu achar com as ferramentas que ele tem. Então, estou feliz, cara, mas sabendo que é um primeiro passo, com muita calma, né? Acho que, fiz a festa, eu estava com saudade, eu acho que essa minha chegada reaproximou o torcedor, né? Do time. Eu acho que isso foi importante também. Então é isso, né? É trabalhar com os pés no chão, recuperar muito agora, treinar mais o pessoal que não vem jogando e encarar o time do Operário com esse mesmo nível de concentração e com poder de decisão e de entrega que a gente teve hoje. Professor, boa noite. O senhor, mais uma vez... Não, senhor não. Como no jogo contra o Vasco, celebrou coletivamente, teve a saudação ao torcedor, mas depois teve um momento particular. Aquilo já estava na sua cabeça, na sua mente, depois de um resultado positivo assim como hoje, uma sinergia que existiu. E outro Como ponto... é que eu vou estar na minha mente? Eu não sabia que o torcedor do esporte ia me receber desse jeito. E outro ponto para o senhor detalhar, a questão do cartão amarelo. Foi tão rápido? Pois o que foi que teve rapaz, ali naquele lance? Eu até falei com o Nazário, porque eu falei para ele que pelo protocolo deveria seguir, porque eu achei que o zagueiro dentro da área estava dando condição. E aí ele veio e me deu um amarelo, mas foi só isso que eu falei, cara, sabe? Aí eles me falaram que tem uma nova orientação, se você falar com a arbitragem tem que tomar cartão, discordo, né? Porque conversar educadamente eu acho que faz parte do jogo, mas eu não vou. Eu já tive muito problema com a arbitragem, eu fiquei 10 meses fora, né? Trocou toda a comissão de arbitragem, né? Uma galera nova aí vindo para apitar, um juiz novo aí, eu acho que nunca tinha apitado um jogo meu, né? Então eu quero dar força para eles, né? Eu quero que eles apitem com tranquilidade. E vou deixar de falar com eles, porque eles me falaram, se você falar, argumentar, é cartão. Então eu vou entrar dentro do padrão novo da orientação da comissão de arbitragem. Eu sou um ferrenho defensor da profissionalização da arbitragem, sabe? Eu acho que uma hora nós vamos chegar nesse ponto, sabe? Para esses caras terem mais condições de trabalhar, poder se preparar melhor, né? Poder receber melhor, né? Eu acho que os usuários podem ser muito mais valorizados pela importância que eles têm hoje. E nós temos que se adaptar. Agora tem o VAR, né? Tem o VAR, então tem que ter calma, né? Tem que ter cuidado. Para quem viu o jogo do Fortaleza lá com o Estudiantes, né? Se você dá uma pegadinha, depois você é expulso. Teve um gol do Estudiantes que a linha passou e ninguém conseguia ver se era impedido ou não. O juiz teve que ver se estava... Eu nunca tinha visto disso. O juiz teve que ver com máquina e 4 pessoas. Então, tudo a gente tem que se adaptar. É um novo momento do futebol, da arbitragem. Então eu quero colaborar com eles esse ano e é isso que eu vou fazer. Lamento ter tomado o cartão, acho que não merecia, mas como eles falaram que hoje você não pode falar com eles, eu não falarei mais com eles. Fazem 7 anos, né? Eu esperei um tempo para cá, para vir treinar o esporte, sabe? E é um prazer enorme, cara, trabalhar num clube de massa, num clube de paixão passional, 4 milhões de torcedores, né? E eles me recepcionaram muito bem, eu acho que eles mereciam essa confraternização. E o alambrado é marca aqui, né? Então foi de um lado, agora é do outro lado, né? E estava muito legal o estádio. Família, pessoal empolgado, apoiou o time o tempo inteiro, fez ola, cantou, vibrou. Isso é futebol, velho. Isso é entretenimento, isso é a torcida do esporte. Lisca, boa noite. Boa noite. Eu entrevistei o Carreiras após o jogo ali no gramado e ele praticamente confirmou o Wesley, que é um jogador que você conhece do Ceará, que conhecemos aqui do Santa em 2014. É um atleta que joga por dentro e mais aberto. Tecnicamente, que contribuição ele pode trazer para a tua equipe e como foi a convivência com o Wesley por conta do problema que ele teve de uma suposta agressão em 2016 a uma namorada lá no Ceará. Como foi a convivência com ele? Como foi a convivência e a cabeça do atleta para lidar com todo esse problema? Eu não comento jogadores que não se apresentaram ainda no esporte. Quando o jogador for apresentado e ser oficializado, eu vou falar dele.
tive uma experiência muito boa, ótimo jogador, mas quem fala sobre contratação é a gerência de futebol, o Jorge, o Carreiras. O jogador for confirmado, eu vou me dar a avaliação para você. Ô, Lisca, boa noite. Você deve ter observado, com certeza, ter estudado a equipe do Sport por setores. E, mais uma vez, o ataque ele não está correspondendo, pelo menos, à expectativa do torcedor. Discordo. Tanto que, hoje, os gols... Eu falo na questão de praticidade, da questão dos gols. Hoje, um zagueiro e um lateral esquerdo. São ataque. Né? Ataque, o futebol evoluiu, meu amigo. Mas o ataque não é só o centroavante. O ataque começa aqui com o Maílson, com a construção. Não precisa só o atacante fazer gol. Eu discordo de você, discordo. Quando você fez a substituição do Parraguês, a torcida vaiou. Não, hoje o Javier não fez o jogo no nível dele, no nível que ele treinou. Né? Mas eu não vou condenar jogadores, porque eu preciso de todos eles, sabe? E eles vão evoluir também. Nós vamos ter outras opções. Para finalizar a pergunta, faz parte da sua decisão de contratar atacante nesse primeiro momento? Não falo sobre contratações. Quem fala é a diretoria e a gerência de futebol. Lisca, boa noite. Parabéns pela vitória. Como não tive a oportunidade de falar antes, bem-vindo, boa sorte aqui no esporte. Você falou um pouco desse contato com a torcida, que você se emocionou na recepção. Me emocionei mesmo, cara. Na chegada. E não querendo fazer nenhum tipo de comparação, mas com o Dalpozo, a torcida do esporte era um pouco reticente. Às vezes, até, na minha opinião, até pegava no pé exageradamente. E agora contigo parece que já de imediato assim já é diferente. Na tua cabeça, na tua percepção, por que dessa sintonia imediata? Assim, você já deu volta, já foi na torcida? Pergunta para eles. Só esperar você. Eu sempre admirei demais, né? O futebol de Pernambuco é sensacional, né? Nós precisamos recuperar o futebol de Pernambuco, né, cara? E precisamos de vocês também para fazer coisas positivas, pautas positivas, não negativas, né? Nós estamos sem nenhum time na Série A. E tem 3 gigantes aqui, né, cara? Sport, Santa, Náutico, Santa, Sport, Náutico, Santa, Sport. Cara, vocês têm um patrimônio aqui nacional, mundial. Eu acho que seja isso, cara, porque eu sempre respeitei todos os times aqui de Pernambuco, né? Eu tive muito carinho da torcida do Náutico, tenho muito carinho da torcida do Santa. Tenho certeza que um dia que eu for treinar o Santa, eu vou ter esse carinho também. E sempre tive o carinho da torcida do Sport, mesmo como rival. Eu ando na rua aqui, né? As pessoas vêm, batem foto comigo, falam. Desde o tempo que eu tive aqui, a torcida do Sport, nós tínhamos assim uma rivalidade sadia. Vamos dizer assim, com respeito mútuo. Então, acho que é isso, cara. Sabe? Quando você respeita as pessoas e as instituições gigantes que tem aqui em Pernambuco, o carinho é automático. Então, acho que é isso, cara. Eu sou um cara que amo o que eu faço, me entrego. 2 anos que eu não convivia com torcedor, eu não podia perder essa oportunidade hoje, né? Mas foi mais em tom de brincadeira, de mexer com o público, né? E para a gente trazer a torcida como foi hoje, né? Para o nosso lado, né? Porque nós juntos com o torcedor do esporte, nós somos fortes, porque eu já sofri isso vindo aqui, né? Não só quando eu estava aqui, vindo com o Ceará e vindo outras vezes também, né? Então, acho que é isso, cara. Né? Eu tinha um desejo, quase que eu vim em 2018, eu recebi um convite para vir para cá. Né? No início do ano também. Só que eu estava com um pré-contrato assinado lá no Emirados Árabes e eu não podia fazer isso com o esporte, sabe? Porque poderia ter vindo para cá e 10 dias depois eu ter ido para o Emirados Árabes, como é que eu ia fazer isso com o esporte? Aí é uma questão de respeito. E tu não sabe como que eu lamentei de não ter vindo para cá. Mas eu tinha que cumprir o que eu assinei. Eu sou homem, sou pai de família, né? E infelizmente a coisa não andou lá no Emirados, né? Mas era um salário em dólar e era bom demais, cara. Era a independência financeira da minha família, né? Então foi por isso, cara. E a torcida, né? A diretoria soube também, né? Deu oportunidade para o Gilmar. Como eu falei, o Gilmar deixou uma base muito boa aqui. Cada um tem a sua ideia, a sua maneira de jogo. Eu respeito demais o trabalho dele. E conseguimos fazer esse jogo muito pelo trabalho dele e da comissão técnica dele também, claro, que cada um com a sua visão, aí aquilo que eu te falei, talvez um pouco mais alto, talvez com um pouco mais de apoio da torcida. Isso são circunstâncias, né? Em alguns lugares você tem apoio, né? Você encaixa, outros lugares não. E aqui no Recife a torcida é calorosa, né? A torcida adora futebol, ama futebol, vocês são apaixonados por futebol e eu quero colaborar com o crescimento do futebol de Pernambuco, que eu acho que está no lugar que não é dele. Eu acho que pelo menos 2 na A e o Santa voltar, pelo menos na B, depois jogar a A, né? O Santa, eu joguei contra o Santa na B e na A eu não joguei, mas acompanhei em 2016, né? E 17 eles estavam na B com um super time, né? Que eu estava no Paraná, a gente acabou ganhando o jogo de 4-1 e para minha surpresa o Santa acabou caindo aquele ano da B para C, porque era um timaço na minha concepção, entendeu? Mas são coisas que acontecem, né?
Então, eu torço pelo futebol pernambucano quando eu estava em Porto Alegre. Eu acompanho, ouvia os programas, ouvia os comentários. Agora que eu estou aqui, eu não escuto nada. Mas quando eu estava em Porto Alegre, eu escutava tudo. Né? Então, é isso, cara. Eu acho que esse carinho também vem do povo pernambucano comigo. E eu com o povo pernambucano.